Olá, boa noite. Eu sou o vereador Sargento Oliveira. Estamos mais uma vez aqui com o nosso comitê de crise em combate ao Covid-19, ao coronavírus, e, infelizmente, está muito presente na nossa cidade. Tanto é verdade que nesses dias foi aprovado aí na Câmara de Vereadores o decreto de calamidade pública. Muito importante a aprovação desse decreto, porque dá ao gestor público uma liberdade de compras de produtos, insumos para combater o coronavírus. E estamos recebendo aqui nessa tarde, nessa live de utilidade pública, onde vamos passar, através do nosso convidado, o Dr. Claudivan, muitas dicas importantes, que vai brindar você, sua família, vai ajudar, vai contribuir e muito para que esse vírus não atinja você e a sua família. O Dr. Claudivan, ele é formado, tem o bacharel em enfermagem, feito na Universidade Estadual do Maranhão. Ele tem algumas especialidades, ele é especialista em estomoterapeuta, né? E também ele é pós-graduado em docência do ensino superior, especialistas em saúde pública e pós-graduado no quesito de saúde da família. Nós vamos estar aqui recebendo o Dr. Claudivan. Dr. Claudivan, boa noite, seja bem-vindo à nossa live, né? Gostaria de agradecer a sua presença. Boa noite, Oliveira. Boa noite, vereador Oliveira. Eu me sinto muito contente em estar aqui, né, nessa oportunidade de poder ajudar as pessoas, em que muitas das pessoas nesse momento, elas se encontram apavoradas, com medo, né, dessa situação que se encontra esse momento, né, no país, e que afeta muitos brasileiros e que demonstra uma certa fragilidade no sistema de saúde pública de nosso país. Eu gostaria de informar as pessoas que hoje a pessoa, para falar, qualquer profissional, para falar e fazer qualquer afirmativa sobre a Covid-19, que é a doença, né, que é uma doença causada pelo vírus, né, SARS-CoV-2, da família dos coronavírus, né, e ele tem que ter bastante humildade, porque é uma condição nova, é um evento novo, né, que está aí, e a gente aqui hoje vai falar um pouco do que há de mais atual, direcionado pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pela Organização Pan-Americana de Saúde. Dr. Claudivan, o coronavírus ele tem apresentado aí alguns sintomas quando a pessoa é contaminada. Gostaria que o senhor esclarecesse aí para os nossos ouvintes, para o nosso público, né? Quais os sintomas, o tempo de incubação, de manifestação aí da pessoa que foi contaminada com o Covid-19. Muito boa, a sua pergunta foi muito interessante, mas antes de falar em sintomatologia, né, sinais e sintomas, e é importante se saber como se dá a contaminação por esse vírus, né? Diferentes, por gotículas, né, a questão da saliva da boca, que quando o cidadão fala, de acordo com o Ministério da Saúde, a saliva vai até 1 metro ou mais um pouco de distância, né? E também pelo contato. O contato que eu falo é quando o cidadão ele toca em um objeto inanimado que está contaminado e toca o rosto, a boca, o nariz e as mucosas dos olhos com as mãos. Ou também no aperto de mão, num abraço. E também existe outro tipo de contaminação, que é por aerosóis.
não comum entre as pessoas que não são profissionais da saúde. Os aerosóis são mais comuns em um momento em que o paciente está acometido, está fazendo uma ventilação mecânica ou algo do tipo. Então, é importante conhecer as formas de contaminação, né? Então, tem que ter essa linha de prevenção. E a gente vai abordar sobre essas formas de transmissão mediante os questionamentos que serão dados para que a gente possa responder. Bem, falar em sinais e sintomas é muito importante, né? Sinal é tudo aquilo que eu vejo em você. Um sinal, por exemplo, uma tosse é um sinal. Sintoma é tudo aquilo que você me diz que está sentindo, né? Eu estou sentindo uma angina, uma dor no peito, né? Eu estou sentindo desconforto respiratório, né? Eu estou sentindo falta de ar, né? Então, sinais é tudo que eu vejo em você. Sintomas é tudo aquilo que o paciente nos diz que está sentindo. Então, os sinais e sintomas, eles podem se manifestar, Oliveira, da seguinte forma, né? Eles podem se manifestar de forma leve, né? E também de formas graves. Até porque muitas das pessoas, praticamente de acordo com o Ministério da Saúde e outras instituições como a OMS, a maioria das pessoas que são acometidas pelo Covid-19, né, pela doença, né, que são acometidas pela doença, a Covid-19, elas vão apresentar sintomas leves, como um simples mal-estar, uma dor no corpo, né, um pouco de coriza escorrendo nariz, né, pelo nariz, perda do olfato, perda do paladar. Esses são típicos sintomas leves, né? A febre, ela pode se manifestar em alguns sujeitos e em outros não. Por exemplo, é muito comum você ver um idoso acometido pela Covid-19 que ele não apresenta sinais de febre, né, ou um sintoma de febre. Então, crianças e outras pessoas não vão apresentar a febre. Mas os sinais e sintomas, os sintomas graves, principalmente são as dificuldades respiratórias. Porque nesse momento, quando o indivíduo, o paciente, ele desenvolve uma dificuldade respiratória, ele vai estar já com os pulmões acometidos pela Covid-19. Então, doutor Claudivan, esses sinais, esses sintomas apresentados, por ser uma doença nova, uma doença que ainda não tem nenhuma comprovação científica de tratamento para ela, tudo que tem se feito aí é empiricamente, né, é experimental, e temos que ter aí o máximo de cuidado, né, para não sermos contaminados. E nós temos vários grupos de pessoas, né? Tem um grupo de pessoas que eles são obrigados a sair de casa, eles não podem cumprir o isolamento, porque eles trabalham em ambientes que os decretos governamentais permitem que esses estabelecimentos fiquem abertos. E elas vão atender o público. Como essa pessoa deve se comportar no atendimento ao público em uma farmácia, em um supermercado, para que ela não se contamine e também não seja um agente contaminador para outras pessoas? Muito interessante essa pergunta. Por exemplo, eu preciso trabalhar, vamos dizer que o cidadão ele trabalha em uma farmácia, ele trabalha em um laboratório ali na linha de frente de recepção, e nem todos têm aquela proteção de vidro ali na frente para protegê-lo. Então, esse cidadão e essa instituição, né, privada ou pública, que ele trabalha ali na recepção e na linha de atendimento direto com as pessoas, ele deve tomar alguns cuidados muito importantes, né? Isso aqui não vale só para quem está lá, mas para quem chega para ser atendido também. Porque o cuidado, né, tem que ter esse feedback dos dois, né? Tanto do cliente, que chega para ser atendido,
como também de quem trabalha. Então, ele tem que manter, ele tem que manter um distanciamento de, no mínimo, 1 metro. Para não ser contaminado pelas gotículas. Nem ser contaminado e nem contaminar os outros. Ele tem que, por exemplo, fazer o uso do EPI adequado, já que ele lida com o público e muitas pessoas que procuram, às vezes, uma farmácia, ele está sintomático ou por uma gripe H1N1 ou pode ser também pela Covid-19, não se sabe ao certo, porque existem muitas interrogações. Ele deve manter, além desse distanciamento de 1 metro, né? É até interessante que as instituições coloquem uma fita na frente do balcão de atendimento na distância de 1 metro, né? Então, coloque uma fita ali na distância de 1 metro e que o contato seja o mínimo possível nessa distância. Então, ele tem que usar também a questão da máscara, né? De um óculos de proteção, né? Ou uma viseira, né? Ele tem que fazer o uso da máscara, do óculos de proteção e ter nesse ambiente, né, uma pessoa para higienizar os locais onde o possível contaminado possa tocar, como o balcão, né, fazer a higienização com álcool gel, né, e outros locais em que a pessoa possa tocar. Então, doutor Claudivan, todas as famílias, elas têm a necessidade, mesmo estando em estado de isolamento, de sair das suas casas para fazer compras em supermercados, em mercados, feiras livres, e elas vão a essas feiras e elas, lógico, automaticamente elas têm que retornar para casa, né? Qual o procedimento que ela deve fazer para entrar na sua casa com a sua roupa, com as suas mãos, a maçaneta das portas? Qual é o cuidado especial que ela deve ter ao retornar de casa, ao retornar para casa com as suas compras, com o seu produto, para não levar para dentro da sua própria casa o Covid-19? Essa tua pergunta também é muito interessante. Antes de responder a tua pergunta, as pessoas elas têm o hábito de dizer, mas aquela pessoa ela não está tossindo, ela não apresenta nenhum sinal e sintomas. Eu vou falar aqui de uma coisa muito importante na minha ótica, que é sobre a questão do período de incubação da doença, para poder responder tua pergunta, né? Então, o período de incubação é aquele período em que o indivíduo ele teve o primeiro contato com o vírus, com o patógeno, né? E o período que ele irá desenvolver os primeiros sinais e sintomas, que vai de 1 até 14 dias, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Mas também a Anvisa, né, eles falam em suas publicações que até 2 dias antes de desenvolver qualquer sinal e sintomas, 2 dias antes, a pessoa, não estou afirmando, porque até o momento nem essas instituições podem fazer essas afirmações, porque é uma doença que está em estudo. Então, até 2 dias antes, né, ele pode estar disseminando a doença através das formas de contato e também por gotículas da fala. Então, se você, né, vai a um ambiente que a pergunta do vereador Oliveira foi muito interessante, vai ao supermercado fazer as compras, né? Além do uso adequado dos EPIs e dos cuidados com a higiene das mãos, né, ao tocar no carrinho, não espere que alguém da loja limpe o pegador do carrinho. Você pode levar um papel toalha e colocar um pouco de álcool gel no pegador do carrinho e higienizar você mesmo e descartar o papel em um local adequado para poder pegar o carrinho. E quando você entrar, manter dentro desse ambiente o mínimo possível de o máximo possível de 1 metro para mais distanciamento das pessoas que estão ali, né? Você tem que manter esse distanciamento. Mas eu estou usando máscara, né? Mas é importante esse distanciamento de 1 metro, né? Você manter esse distanciamento de 1 metro. E tocar o mínimo possível nas mercadorias, né? Você tem que pegar aquilo que você vai jogar dentro do carrinho. Vai ser posto dentro do carrinho. Após isso, quando você chegar no caixa, né,
tente ao máximo não tocar no balcão, né? Manter o distanciamento de 1 metro, né? Daquele profissional que está ali também, acredito, usando o EPI, que é a máscara, o óculos de proteção, e deve ter alguém lá higienizando o balcão lá, onde é feito, né, a conferência dos produtos, né? Então, nesse momento, você tem que manter esse distanciamento e pagar, né? E o troco, o dinheiro, né? O dinheiro também é um vetor de contaminação, né? O dinheiro, você recebeu o troco, não coloque na sua carteira, coloque em um local separado. Aquele dinheiro, aquele troco, né? Coloque esse dinheiro, que foi o troco da compra, em um local separado. E quando forem empacotados e chegar na sua casa, aí que está o pulo do gato, né? Como se diz, né? São objetos inanimados, mas de acordo com a OMS, né, e a Organização Pan-Americana de Saúde e também a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, esses objetos inanimados, como o aço inoxidável e o plástico, o vírus pode ficar ali até 72 horas, né? Então, o cuidado. Então, você chegou em casa, primeiro momento, né? Uma dica interessante. Na sua casa, quando você for entrar na sua casa, você tem que ter um cuidado com a maçaneta, né? Tocou, depois volta para higienizar com álcool gel, né? Ou uma solução que a gente vai daqui a pouco estar falando dessas soluções. E um capacho, um tapete, né? Um tapete ali que você possa pisá-lo, mas o tapete, ele tem que ser sintético, não aquele de fibra de coco, mas aquele tapete sintético, ou um pano mesmo, umidificado com água sanitária. Aí como é que eu faço para umidificar esse tapete, para me pisar nele, né? O que é que eu devo fazer? Eu devo pegar 1 litro de água, colocar 3 colheres de sopa de água sanitária e borrifar em cima dessa superfície o tapete que eu irei passar o meu calçado, o sapato. Aí você entra dentro de casa, né? Tira o sapato e deixa na porta. Pode ser do lado de dentro de casa, em um local adequado, né? Posteriormente, né? Posteriormente que você fazer isso, desculpa, eu estava até olhando para o Oliveira, né? Mas a gente está conversando com você aqui e tentando ser bastante colaborativo. Posteriormente, quando você entrar, tirou o calçado, né? Pisou na água, no pano com água sanitária, deixou o calçado ali, você vai até a cozinha e você vai, né, higienizar tudo que você levou para sua casa. Tudo. Principalmente, você começa com um borrifador, né? Aquele borrifador que, vamos supor, pegue 1 litro de água, você coloque 3 colheres de sopa de água sanitária, faça a borrifação sobre as sacolas e, posteriormente, sobre os enlatados, né? Sobre os plásticos que estão, as mercadorias que têm aquela embalagem, né? E higienize após a borrifação com pano umidificado com essa solução. Aí depois você pode sim armazenar esse produto, né? Aí vem a questão dos legumes, né? Desculpe, das verduras e das frutas, não é isso, Oliveira? Tem como frutas, não vai jogar água sanitária nas frutas e verduras, né? Tem como higienizar, tem solução adequada para higienizar nossas frutas, verduras, antes de acondicionar na fruteira ou mesmo ali na geladeira. O que faz com as frutas, por exemplo? Olha, que pergunta boa, né? Então, veja só. É importante que você... Essas medidas, elas deveriam ser tomadas muito antes do coronavírus, porque tem muita gente que desenvolve doenças gastrointestinais por conta da não higienização desses produtos que já têm agrotóxicos e coisas do tipo. Mas valendo agora, né, nesse momento de pandemia, nesse momento em que as pessoas estão preocupadas, você observa nos grupos de WhatsApp as pessoas pavorosas, né? E nós estamos aqui para te tranquilizar e dizer que é possível sim prevenir. Então, as questões das frutas e verduras, como é que eu devo fazer?
Primeiramente, eu coloco ali próximo à minha pia, né, 3 vasilhames. Em um vasilhame, eu vou colocar 1 litro de água e bicarbonato de sódio. 2 colheres de bicarbonato de sódio dentro de 1 litro de água. Se for 2 litros, 4 colheres. Aí eu vou colocar essas verduras e essas frutas dentro daquela água por 10 minutos. Tiro posteriormente, lavo na torneira com água corrente. Vou colocar aí uma segunda solução, que é 1 litro de água e 2, aí já a quantidade de água sanitária é menor. Já é 2 colheres de sopa de água sanitária em 1 litro de água. Eu coloco ali novamente, né, aquelas verduras e frutas por 10 minutos. Depois eu tiro e vou lavar embaixo da torneira com água corrente. E coloco posteriormente, é um processo longo, dentro de uma solução com 1 litro de água e 3 colheres de vinagre por 15 minutos. E posteriormente lavarei novamente essas verduras e frutas e aí eu posso acondicioná-las na geladeira ou onde melhor eu entender. Hoje os teleentregas, né? Muitas pessoas estão optando aí para fazer uma ligação, né? E receber em casa ali o alimento, né? E, doutor, essa alimentação, essa embalagem, ela passou por algumas mãos antes de chegar, né? E é ali uma comida que já está pronta, né? Para ser consumida. Quais os cuidados que nós devemos ter aí com as telas entregas? É muito interessante essa pergunta, até porque o momento, né, as pessoas não estão podendo ir fazer as compras, né, e o comerciante, né, o empresário, ele precisa sobreviver. Então, ele se adequa aos meios, né, e a teleentrega é uma forma de manter o comércio vivo, alguns comércios. Principalmente na questão de alimentos prontos, né? Tipo quentinha, lanche, bolos, comida, né? Almoço, jantar. O movimento está muito grande aí nesse setor da teleentrega. Então, nessa questão dos alimentos, você deve ter o cuidado, principalmente com a embalagem desses produtos, né? Geralmente eles vêm em alguns plastificados ou aquele bandeco de alumínio, né? Isso é muito simples. Você vai apenas, né, borrifar uma solução dentro do borrifador. Você vai colocar 1 litro de água e 2 colheres de água sanitária dentro do borrifador. Se o borrifador for apenas de 500 ml, coloque apenas 1 colherzinha de água sanitária. Isso é para embalagem, né? Isso é para embalagem. O alimento não, nunca deve ter o toque com o alimento. Você vai borrifar ali, né, um borrifador na embalagem, ou se preferir, pegar um guardanapo, né, umidificar o guardanapo ou um pequeno tecido com essa solução e passar nessa embalagem para poder abrir esse alimento para poder ingerir. Muito interessante. Nós vamos ter realmente que mudar os nossos hábitos, né? Nós somos brasileiros, somos afetivos, gostamos de nos cumprimentar tocando as mãos, abraçando as pessoas que a gente se relaciona e esses hábitos, eles nos expõem, né, a esses vírus, né? Doutor, e os testes, né? Os testes são muito, né, comentados, testes rápidos, nós já temos informação aí do falso positivo, falso negativo, a pessoa está contaminada, faz um teste, diz que é negativo, mas ele é positivo. Quando é que é ideal a aplicação desse teste? Para quem deve ser submetido a esses testes rápidos? Olha, é uma pergunta bastante interessante, porque o que se vê é uma cobrança muito forte da população quanto à questão da testagem. E até a gente concorda com a população
em determinados pontos, né? Porque você vê, a Coreia do Sul foi um exemplo de combate ao Covid-19, não é isso? A Covid-19 e a questão do vírus também, né? Que é o SARS-CoV-2, que é a tipologia do coronavírus. E lá eles testaram, né, uma grande parte da população, né? Então, quem deve fazer o teste? Primeiro, o teste deve ser oferecido principalmente para todos, né? Mas existe uma triagem pela realidade epidemiológica, né? E as condições que eu não digo só dos municípios do Maranhão, mas de todo o Brasil, né? Tem que haver uma triagem, até porque não há logística suficiente para testar uma população como a nossa, né? Um país continental em que existe uma população muito grande, né? Então, a testagem, ela é importante sim. Existem 2 tipos de teste. Existe o teste molecular, né, que é o PCR, né, o RT-PCR, né, o RT-PCR, desculpe, que esse teste, na verdade, esse teste molecular é aquele teste laboratorial, é o mais preciso, né? E municípios que atendem como condição de média e alta complexidade, né, seria interessante ter, dentro das suas unidades de saúde hospitalares, um laboratório com oferecimento desse teste. Porque, na verdade, o teste molecular, o RT-PCR, ele realmente detecta partículas cromossômicas do vírus no organismo do indivíduo, né? Então, esse é o teste que vai realmente te dar um diagnóstico exato se você está contaminado com o vírus ou não. Esse teste ao qual o senhor se refere aí, doutor, ele pode ser feito em qualquer fase da doença, pode ter sido contaminado com 2 dias, 3 dias, já é possível detectar através desse exame? Olha, esse teste laboratorial molecular, ele é aquele teste que você vê aquele pessoal, né? Vou falar aqui de forma menos técnica, aquele pessoal com aqueles cotonetes, né? Que colocam, né, na região, né, naso, né, e na região oral, né? Ali colocando no nariz e na região, né, da garganta. Esse teste, ele é colhido dessa forma. E quem é que pode fazer ele? Pessoas, né, que estão sintomáticas há 3 dias, né, que aí já desenvolveu, né, uma quantidade viral suficiente para ser detectada nesse teste que vai rastrear as partículas cromossômicas do vírus, né, as partículas cromossômicas do vírus no organismo da pessoa, né? Então, se você já desenvolveu os sintomas de 3 até 5 dias, vai fazer o teste molecular, que é o PCR, né? Esse teste ele está sendo oferecido em algumas instituições públicas de saúde, acredito, na capital do estado, né? E também em alguns laboratórios da rede privada. O sistema de saúde de Santa Inês, que é alta complexidade, tem as possibilidades de oferecer esse tipo de trabalho, porque nós temos laboratório, né, no hospital municipal, e seria assim coisas estratosféricas oferecer esse exame tão preciso no hospital municipal. Os custos são muito altos, as dificuldades, os profissionais. É possível oferecer, doutor, num hospital municipal como o nosso aqui em Santa Inês? Olha, veja bem, essa pandemia ela veio muito mostrar as capacidades, né, da saúde pública de muito município, né, do que foi feito de investimentos em muitos municípios. Então, essa pandemia ela veio esclarecer realmente para a população, né, que a população já vinha utilizando o serviço público de saúde, que nós temos que valorizar sim o SUS, né? E o município como Santa Inês teria que capacitar alguns profissionais para isso, né? Os bioquímicos passar por uma capacitação e uma linha de investimento laboratorial, né? Com tecnologia e insumos.
para poder oferecer para a população, né? É possível. É possível, né? É como o senhor falou mesmo, né? O município vem aí há tanto tempo sem qualquer investimento ou com investimento mínimo, só de manutenção, né? Para a saúde. E no momento em que nós nos encontramos hoje, né? Nós encontramos um sistema de saúde sucateado, sem as mínimas condições para a nossa comunidade, né? É um absurdo um hospital municipal de Santa Inês, alta complexidade, nós estarmos sem uma UTI, né? Santa Inês não tem um respirador, não tem um carrinho de parada, uma sala de parada para atender o nosso público. E essa pandemia ela vem fazer com que nós fiquemos mais atentos com esses serviços que é responsabilidade do município, do estado, né, do ente oferecer para a população. E entramos nesse assunto do hospital, né? Nós temos aí os nossos profissionais da saúde. Eu acredito que hoje o ponto mais crítico dos municípios, e no nosso aqui não é diferente, é a questão do hospital, né? Um local insalubre, onde a maioria, grande parte das pessoas que sentem os sintomas, né, do Covid-19 correm para lá, né? Então, é um lugar insalubre e ali nós temos os nossos profissionais. O que o senhor nos orienta para quem tiver que acompanhar alguém com o Covid-19? E já aproveitando essa mesma pergunta que nós estamos dentro do hospital agora, como deve estar os nossos profissionais para que eles possam voltar para casa, né, com a tranquilidade de que está minimizado a possibilidade de levar consigo o Covid-19? Olha, eu tenho acompanhado nas redes sociais e nos veículos de comunicação de massa, nós temos acompanhado essa realidade que a gente só tem a lamentar, né? A população cobrando dos profissionais algo que os profissionais não têm, por exemplo, como dar resposta sem a logística adequada, né? Então, nós temos hoje os profissionais de saúde. Eu queria aqui parabenizar o enfermeiro, qual é o nome do enfermeiro? Ricardo. Enfermeiro Ricardo e os outros colegas que estão ali naquela luta em outros municípios, pela dedicação, pela coragem. E você que está aí do outro lado assistindo essa entrevista, toda vez que você olhar para um profissional de saúde, né, para o enfermeiro, não só o enfermeiro, mas outros que estão ali, né, trate-o como dê o tratamento que ele merece, né, porque ele está ali, ele é uma pessoa que, como todos, tem uma família, como todos, ele tem as suas preocupações, né, e por meio de sua profissão que escolheu, que é de cuidar das pessoas, porque quem cuida do paciente é a enfermagem, né? Então, toda vez que você encontrar com um profissional desse, ele merece uma reverência, até porque eles estão ali firmes, né? Eles estão ali dispostos a cuidar de você, a cuidar de sua família, mesmo sem as condições e logísticas adequadas. E eu fico triste em ver políticos, né, alguns vereadores, coisa do tipo, né, tentar retirar algum direito desse profissional, né? Eu quero dizer para esse tipo de político que, se você comparecer lá nesse hospital com sua família, se você comparecer lá com seu amigo ou você mesmo, eles vão estar lá da mesma forma para te receber. Então, ele merece essa consideração de você que pode fazer as leis, que você que pode, nesse momento, não só nesse momento, mas posteriormente, porque isso vai passar. Essa pandemia, eu quero dizer para você que está nos ouvindo agora, nesse momento, nos assistindo, ela vai passar. Pode ter certeza. E nós poderemos sair muito forte, sociedade, né? E também os profissionais de saúde, no sentido do aprendizado
e os profissionais de saúde a partir do exemplo daquele político que valoriza o profissional. Então, eu tenho a dizer dessa forma. Eu já retorno para a pergunta do vereador, né, do Sargento Oliveira, com a resposta. Vou só complementar. Quanto à questão do município oferecer logística em testes biomoleculares, que é o teste laboratorial, isso aí está generalizado em todo o país. Essa realidade está generalizada. Mas nós temos que buscar sempre o melhor. O bom exemplo. É melhor ser referência em qualidade e em produção de equidade do que algo diferente disso. Respondendo à tua pergunta, Oliveira, eu não sei se meu áudio está saindo legal aí. Tá, né? Respondendo à tua pergunta sobre as pessoas que precisam ser acompanhantes de pacientes que estão dentro do hospital. Você que é acompanhante, você que precisa acompanhar um familiar, um amigo, dentro do hospital que está convalescido de uma patologia, que você siga as orientações dos profissionais de saúde que estão ali, porque eles são capacitados, eles estudaram, eles conhecem a situação, passaram por um treinamento, eu acredito, né? E você precisa obedecer às regras que existe uma instituição no hospital chamada de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, chamada, né, na nossa linguagem, de CCIH. Então, essa comissão dentro do hospital, ela dá os parâmetros, né, para separação de pacientes, para que não haja contaminação. Então, você que vai ao hospital, você que tem uma família que tem alguém doente no hospital, eu não sei se eu estou falando muito rápido, Oliveira, mas acho que está sendo bem esclarecedor, né? Você que tem um familiar que precisa de um acompanhante no hospital, se a família é grande, eleja apenas uma pessoa para fazer isso. Tem que ser apenas uma pessoa para fazer esse acompanhamento desse familiar no hospital. E essa pessoa que vai fazer esse acompanhamento, ela deve usar os equipamentos, pelo menos a máscara, e ter o cuidado com a higiene das mãos. E não ficar circulando nos corredores do hospital, porque você pode ser um vetor que possa estar disseminando o vírus para outras alas do hospital. Fique apenas do lado da pessoa que você está acompanhando. E quando chegar em casa, né, você que está fazendo isso, que você vai precisar retornar à sua casa, né, se não tem alguém para levar algo para que você receba na portaria, né, que você vai precisar, quando você chegar em casa, primeira coisa que você tem que fazer, entrar em casa descalço, após higienizar o solado do sapato, no tapete ou no capacho com água sanitária em uma solução de 3 colheres de água sanitária para 1 litro de água, e imediatamente antes de ir em qualquer cômodo da casa, ir ao banheiro. Pegar toda a sua roupa, né, colocá-la em uma sacola, e essa roupa ela pode ser lavada na máquina, com as outras roupas, acredito, não tem nenhum problema, até porque o vírus, né, o SARS-CoV-2, ele tem uma cobertura lipídica que se dissolve com o sabão comum, né? Então, você tem que fazer isso, lavar o cabelo, tomar um bom banho, vestir uma outra roupa para poder acessar os outros ambientes em que você vai acessar no ambiente, para retornar ao hospital. Alguma dúvida, vereador, sobre essa temática? Isso aí é necessário a informação, porque isso está acontecendo na nossa cidade. Né? No Brasil, no Maranhão, está acontecendo de pessoas terem que ir ao hospital acompanhar alguém, ou até mesmo fazer algum tipo de consulta, né? Porque as outras patologias, elas não cessaram, né? Existe outras patologias, aí às vezes você precisa de um atendimento médico fora aí do Covid-19. Doutor Claudivan, e estamos aqui já quase finalizando a nossa live, mas tem um grupo especial de pessoas que nós chamamos grupo de risco, né? E quem tem que cuidar desses grupos, muitas vezes são jovens, são crianças que estão no mesmo ambiente. Como proteger
esse grupo de risco, doutor Claudivan? Eu quero aqui só, Oliveira, te pedir desculpa que eu quero fazer uma complementação quanto à questão do acompanhamento hospitalar. Essa questão de você ter um parente lá, um familiar internado no hospital, essa questão da família e fazer uma visita, isso não é possível. Então tem que ser só uma pessoa eleita pela família, com condições e capacidades para fazer esse acompanhamento. Não tem esse negócio de visita. Então é importante que todos nós possamos seguir essas regras. Sabe por quê, Oliveira? Sabe por quê que todos esses cuidados preventivos eles devem ser feitos? Por que esse isolamento dessa forma? Por que essas orientações? Porque nós temos hoje um limiar. Vamos dizer que a capacidade de assistência cêntrica hospitalar, de assistência a pessoas portadoras da Covid-19, ela esteja aproximadamente em um nível. Se a quantidade de pessoas contaminadas e sintomáticos acometidos pela Covid-19 com sintomas graves for maior do que a capacidade hospitalar, isso vai gerar um grande problema e muitas pessoas serão prejudicadas, inclusive com a própria vida. Então, é interessante que você tenha essa consciência, porque não é só cobrar do poder público, é fazer a nossa parte também. Até porque não se faz saúde só o profissional de saúde. No Brasil, Oliveira, existe uma cultura condicionada que saúde se faz no hospital. E isso não é verdade. A saúde ela se faz na linha da prevenção. Nós temos a porta de entrada do SUS, que é a atenção básica, que é o posto de saúde. Lá é a primeira porta que você vai bater. Então, nessa linha de cuidados, né, acredito que os profissionais estejam capacitados para isso, né, ela é importante. Existe até um jargão popular que diz assim, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, você que cobra muito do poder público, também contribua, faça a sua parte, ouça nossas orientações, se possível compartilhe esse vídeo, né? E existem outras informações, acesse os sites da OMS, acesse o site da Agência Nacional de Vigilância em Saúde, né? E do Ministério da Saúde, lá tem muitas informações. Então você, cidadão, tem que ter a consciência desses cuidados. O sargento Oliveira aqui, o vereador, me fez uma pergunta muito interessante sobre a população de risco, né? Nós sabemos que em muitas casas nós temos pessoas com comorbidades, doenças de base, por exemplo, hipertensos, cardiopatas, doenças do coração, né? Doenças endócrinas, como entre elas o diabetes, né? Você que tem o diabetes está também no grupo de risco. Pessoas com doenças cromossômicas que não se atentaram para isso, por exemplo, quem tem síndrome de Down, quem tem uma pessoa que tem síndrome de Down em casa, né? Essa pessoa, essa família que tem uma pessoa com síndrome de Down em casa, tem que ter muitos cuidados com ela. Pessoas que têm doenças neurológicas, como a epilepsia, né? Que também é outro fator de risco. Pessoas, mulheres grávidas. Em que idade gestacional ela está em linha de risco? Em todo o período gestacional, Oliveira. Então tem que ter esse cuidado também. E a mulher puérpera, aquela que teve a criança, né? Que o pessoal diz que pariu, né? Até a segunda semana do puerpério após o parto, ela se enquadra na linha de risco. Então, esses cuidados em casa, eles são fundamentais. E eu queria aqui, se tivesse tempo, de complementar esses cuidados em casa com essas pessoas. Pessoas idosas, com idade igual ou superior a 60 anos de idade, estão sim na linha de risco, né? De alto risco, eu posso até acrescentar alto risco, porque são recomendações não do enfermeiro Claudivan, não do sargento Oliveira, são recomendações e classificações que constam na Organização Mundial da Saúde, no Ministério da Saúde, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na OPAS, na Organização Pan-Americana de Saúde. Então, são pessoas
e instituições que são constituídas por estudiosos, né? É por isso que eu sempre digo, fazer quase que todas as afirmações nesse momento tem que ter muita humildade, porque é uma doença que está em estudo, é uma doença que está sendo estudada. Então, por isso que a prevenção é importante. Outro grupo de risco são as pessoas obesas, né, com IMC, que é o índice de massa corpórea, maior ou igual a 40%. Né? Se você não sabe calcular o seu índice de massa corpórea, existem aplicativos que fazem isso por você. Né? E você, se não quiser fazer no aplicativo, for bom de matemática, você pode calcular seu peso pela altura ao quadrado que vai dar o produto, que é o seu IMC. Né? Então, eu espero que esteja sendo bem esclarecedora dessa forma. Então, se você tem na sua casa alguém que se enquadre nessa população de risco, hipertenso, doenças do coração, gestante, puérpera, aquelas pessoas que tiveram uma criança até 2 semanas, pessoas que têm síndrome de Down, doenças neurológicas como quadros epilépticos, eu não sei se eu esqueci aqui, outro tipo de público, né? Se eu esqueci, me perdoe, estou aqui para, o Oliveira até pode perguntar. Você que tem esse público na sua casa, né? Você deve ter cuidado. Se você sai para a rua, se você é jovem, gosta de ir para a rua, quando chegar em casa, tome os cuidados que aqui foram ensinados. Porque aquelas pessoas que estão ali com essas comorbidades, se forem acometidas pela Covid-19, contaminadas, desenvolver sintomas graves, elas têm menos chance. Então, é importante que esses cuidados de higiene das mãos sejam feitos. Né? Olha só, eu queria até, antes da tua pergunta, mostrar aqui um vetor de contaminação muito perigoso. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é um celular. Né? Então, você que está na rua, que o telefone toca, né? E que você precisa atender uma chamada no seu telefone, utilize o celular no Viva Voz, para que você não coloque o celular no seu rosto. Tá? Pegue o celular e utilize esse celular no módulo Viva Voz, falando à distância. E, se possível, né, higienize o seu celular, não jogando álcool gel direto nele, mas você pode umidificar um lenço, né, com álcool gel e passar no seu celular. Né? Doutor Claudio, dentre aí as pessoas de alto risco, né? Queria perguntar para o senhor aí se os soropositivos e os oncológicos, se eles se enquadram aí nesse grupo de risco. Olha só como é importante ouvir as pessoas, né? Eu, como profissional de saúde, eu sempre procuro ouvir as pessoas que me procuram para assistência em saúde. Você ouvir a pessoa, você vai se enquadrar melhor nas necessidades dela. E aqui a necessidade, nesse momento, é a informação. Então, as pessoas que são conhecidas como imunossuprimidas, pessoas que fazem uso também de corticoides, né, contínuo, de uso contínuo, né, pessoas que fazem quimioterapia, pessoas que são soropositivo, né, HIV, né, que possuem a doença AIDS, elas também se enquadram sim no grupo de risco. Doutor Claudio, para finalizar, o senhor falou aí da atenção básica, né? E toda a equipe da atenção básica, se não me falha aqui a memória, ela é composta, tem que ter um agente de saúde, um agente comunitário de saúde, né? E nós temos aí informações, alguns agentes de saúde nos comunicando que eles estão acometidos do Covid-19, estão afastados, esses profissionais estão afastados do serviço, né? Porque eles visitam, né? E os nossos assistentes, agentes de saúde, qual é o conselho, né? Qual é o recado, o grande recado do Dr. Claudio Ivan para os nossos agentes de saúde? Olha, eu sempre onde eu trabalhei, eu já atuei e atuo, né, em coordenações de atenção básica, de programas, né, de saúde do Ministério da Saúde e da Política Nacional de Atenção Básica. Eu considero o agente comunitário de saúde
a nossa joia na atenção básica. O sujeito mais importante hoje que eu vejo, que eu tenho essa visão, é o agente comunitário de saúde, a pessoa mais importante, o sujeito da equipe multiprofissional com maior importância na equipe, até mesmo mais do que o médico, do que o enfermeiro, do que outros profissionais. Por quê? Porque eles são nossos olhos. Nós, enfermeiros, né, e outros profissionais, nós sabemos o que está acontecendo em nossa área por meio do agente comunitário de saúde. É um profissional ímpar na equipe de atenção básica à saúde. É um profissional que merece uma remuneração melhor. É ele que sai no sol quente, é ele que se expõe mais, é ele que adentra as casas das pessoas. Então, o ACS, eu digo até que não seria possível fazer uma assistência na atenção básica e não é possível fazer sem um agente comunitário de saúde atuante. Então, o meu recado você falou para me dar um recado para eles, né? Eu acho que todas essas palavras já foram um pouco suficientes para falar da importância desse profissional para a população que é assistida por eles. Se você tem uma unidade básica em saúde e tem um agente comunitário de saúde na sua rua, olhe para esse sujeito como o sujeito mais importante da equipe multiprofissional de uma unidade básica de saúde. Porque por meio desse profissional é que eu sei o que está acontecendo na saúde de sua família. Por meio desse profissional é que eu sei o que realmente está acontecendo na comunidade quanto às questões sanitárias, né? Quanto às questões de saúde pública. Então, eu peço a você que, assim, se aproximando mais um pouco, né? Você que é um político de mandato aí, que está aí numa prefeitura, que está aí numa Câmara de Vereadores, valorize também, não só o enfermeiro, outros membros da equipe, mas inclua o profissional, o agente comunitário de saúde, também naquilo que você puder fazer para melhorar a sua qualidade de vida, o seu ambiente de trabalho, as condições de trabalho desse profissional. E eu falo também de salário, porque o salário é uma forma de motivar, né? E o salário é o esteio do sustento de uma família desse profissional. Então, eu quero dizer que eu tenho maior respeito e admiração pelo agente comunitário de saúde. É verdade, o agente comunitário de saúde ele tem o acesso, né, na casa da... Ele é os olhos da equipe sobre as condições de saúde da população. Eles têm um ditado que diz que alguns profissionais entram na sala e os agentes de saúde eles vão até a cozinha, ao quarto, né, da família. Então, quero também aqui parabenizar todos os agentes de saúde e dizer que temos compromisso, sim, com todas as classes sociais, com todos os nossos servidores públicos, estamos sempre à disposição. Doutor Claudio, muito se fala de máscara. E para finalizar mesmo, para finalizarmos, né, a máscara ela é um instrumento que ela pode, sim, né, conter, proteger, mas também, se fizer mau uso, ela é um instrumento de contaminação, né? Como manusear de forma correta esse instrumento tão falado durante a pandemia, né? Quando se fala em proteção, fala logo em máscara, né? A questão da higienização, daquelas que são laváveis, a questão de uso, de manuseio, como se deve utilizar a máscara de proteção. Oliveira, a gente já está quase finalizando aqui nossas falas, mas a gente pecou em uma coisa. Nós falamos do teste biomolecular, que é o teste laboratorial, mas não falamos do teste que confere se o paciente já desenvolveu anticorpos, né, que é o teste rápido, o conhecido teste rápido. Então, muitas pessoas elas têm um julgamento equivocado sobre esse teste. Veja só, o teste rápido, esse teste, ele há um período que a pessoa vai fazer para que ele tenha um resultado, né, realmente probatório, né, para que ele traga um resultado probatório. Por exemplo, o teste rápido é diferente do teste molecular, que é o teste laboratorial.
para você fazer o teste rápido e realmente detectar os anticorpos produzidos no corpo do indivíduo, né? A pessoa tem que estar sintomática, com sintomas aproximadamente de 7 a 10 dias. Se você fazer o teste, eu estou aqui com, vamos dizer aqui, desculpa a expressão, mas falando, né, para não usar termos técnicos, eu estou aqui sentindo febre, falta de ar, estou com 4 dias, 5 dias, 3 dias, e eu quero fazer o teste rápido. Olha, não adianta, porque teu corpo ainda não desenvolveu, né? É importante interrompendo aqui, doutor Cláudio, é importante essa colocação, porque nós temos informações, nós temos confirmações de que enfermeiros já foram agredidos por pacientes querendo o teste rápido, como se o teste rápido ele pudesse funcionar a qualquer momento, mas ele tem técnica e o senhor falou aí que tem que estar no mínimo com 7 dias para poder ter um resultado. De 7 a 10 dias para poder, né, detectar os anticorpos produzidos pelas células de defesa do corpo. Se você fizer antes disso, né, aí vai dar aquele falso negativo, né? Eu acho que foi o nome que botaram errado, teste rápido, né? Ele poderia colocar teste ao 7º dia, né? Que aí as pessoas ficariam mais... Mas a doença assusta tanto que mexe com o psicológico das pessoas, causa pânico, causa medo, e as pessoas que estão sintomáticas, elas querem a todo custo buscar uma solução. Então vamos... Eu vou só falar paulatinamente sobre os testes. Então veja só, você que está me vendo, o teste molecular, que é o laboratorial, ele é o mais preciso. Você tem que colher ele no 3º dia de sintomas, né? 3 dias a 5, que é o laboratorial que vai dar um resultado em até 12 horas, se tem um laboratório, né? E o teste, né, que vai detectar, que é o teste rápido, que vai detectar se você desenvolveu anticorpos, você só pode fazer ele após o 7º ou 10º dias de sintomas, tá? Se você fizer antes disso, o teste vai dar um falso negativo. Então, você não vai ter nenhum parâmetro daquela resposta rápida que você busca. E se você vai ao hospital e faz uma exigência ao profissional de saúde, não é aquele profissional que fornece, né, os insumos para que o serviço seja feito. Quem oferece é a Secretaria de Saúde. O profissional está ali para prestar o serviço de acordo com as condições que são lhe oferecidas ali. Trate esse profissional com carinho e com respeito. Então, doutor Cláudio, vamos para a máscara, né? Vamos Como pra máscara. utilizar a máscara, né? A máscara. Tá legal aí, pessoal? Então vamos lá. Como utilizar a máscara? Primeiro, né? Eu queria que focasse aqui no Oliveira, até porque a gente já, né? Tá focado no Oliveira aí? Então, vamos focar aqui no Oliveira para que possamos orientar quanto à questão da colocação, né, da máscara e da retirada, né, da máscara. Então, Oliveira vai tirar o óculos e vai colocar a máscara. Você vai pegar nas alças da máscara, no elástico, e colocar, sem tocar na máscara, no rosto. Dessa forma, muito bem. Oliveira vai tirar a mão, ele vai continuar dessa forma. Se você tiver a necessidade de tocar na máscara, não toque na máscara antes de higienizar as mãos com álcool gel a 70%. Daqui a pouco a gente mostra mais detalhadamente como é que se faz a higiene das mãos. Então, ele higienizou as mãos, ele vai tocar nas alças da máscara, né, para retirada ou para organizar a máscara no seu rosto. Entendeu? Então, mais uma vez, coloca-se a máscara pelas alças. Se haver necessidade de organizar a máscara no seu rosto, higienize as mãos para fazer isso. Porque, de outra forma, se você não higienizar as mãos, obviamente você vai estar contaminando a máscara e seu rosto.
né? E na retirada da máscara, da mesma forma, higienizar as mãos e tocar apenas nas alças da máscara, atrás da orelha, para retirar a máscara. Tranquilo? Então, essa é a informação sobre a higiene, né? A higiene não, a questão da colocação e manuseio da máscara no rosto. Porque se você fizer isso de forma inadequada, você vai estar contaminando o seu rosto, a máscara, a mucosa dos olhos. Se precisar tocar nos olhos, não toque nos seus olhos antes de higienizar as mãos. Tudo bem? Então, isso são orientações importantes para te conferir uma garantia que você não vai estar se contaminando a si próprio, né? Nós queremos agradecer você que esteve nos ouvindo, as belas colocações, orientações desse profissional de saúde, e ficou claro que você é a pessoa importante nesse processo. Nós estamos em formação de um comitê de crise e você é importantíssimo nesse comitê, e a sua função é ter um comportamento preventivo, ter um cuidado especial com as suas mãos, tendo em vista que a porta de entrada do vírus no corpo humano se dá através 80% pela boca e o restante pelo nariz e olhos. E a máscara é muito importante, mas ela, como mostrou aqui o Dr. Claudivan, ela também pode ser uma vilã. Aquelas pessoas que ficam sempre levando a mão para arrumar a máscara, então arrume bem a sua máscara, escolha uma máscara que se enquadre com o seu rosto. Se você usar óculos, é motivo para ficar sempre arrumando, e nessa de levar a mão na máscara você pode estar levando aí o vírus para bem próximo da porta de entrada, que é a sua boca, seus olhos e o nariz. Então, nós queremos agradecer a disponibilidade do Dr. Claudivan estar aqui trazendo essas informações importantíssimas e convocando você para fazer parte desse comitê de combate ao coronavírus como um elemento que vai se prevenir, que vai ter esses cuidados de ir a supermercado, hospitais, ruas, manter um distanciamento de no mínimo 1 metro de distância de uma pessoa para outra, mudar todo o seu hábito para que essa doença ela não venha causar mais dores do que o que ela já está causando. Você é responsável, você é convidado a engrossar essas fileiras daqueles que vão trabalhar pela prevenção. Dr. Claudivan, as considerações finais aí para os nossos internautas, e que Deus continue abençoando a sua pessoa, continue abençoando a nossa cidade, continue nos guardando, e que nós possamos estar nos movimentando a cada dia, possamos estar tomando as decisões para que essa pandemia seja minimizada no nosso Maranhão e na nossa cidade e na nossa família. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Oliveira, eu queria te parabenizar, né, pela iniciativa. Gostaria também de parabenizar outras pessoas que estão em outras linhas de frente, cidadãos comuns, né, que estão aí fazendo a sua parte, né, com estruturas. Parabenizar também algumas pessoas que trabalham na imprensa, que também estão ajudando nas divulgações, e dizer para você que está nos assistindo, vai passar, né? Mas nesse momento é preciso que todos nós, cidadãos comuns, profissionais de saúde, outras autoridades, o poder público, todos nós nos envolvemos, né, nessa questão de colaborar. Eu costumo dizer que a união faz a força, né? Existe esse jargão popular. E essa eu acredito que seja, eu não sei, você pode me afirmar, se essa é a primeira live, né, que há essas informações disponibilizadas para a população, né? E assim, eu queria agradecer e dizer para vocês que não sabemos tudo, não temos a capacidade de saber tudo, mas nós temos a humildade
de seguir as orientações das instituições de saúde, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Anvisa e outras instituições. Até porque, juntos, todos nós chegaremos a um resultado melhor e, se Deus quiser, vamos voltar à vida normal. Ok, obrigado. Estamos finalizando. Agradecemos aí a sua participação.